Olá, aluno facear. Estamos mais uma vez ministrando aula sobre o conteúdo relacionado aos sistemas operacionais. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar acerca das principais características dos sistemas operacionais. Então, nós vamos também abordar os principais sistemas operacionais utilizados atualmente e as suas particularidades, assim como aquilo que é genérico, ou seja, aquilo que funciona tanto em um sistema operacional quanto no outro. Ok? Vamos dar início então ao nosso conteúdo. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Então, nessa aula você vai ter acesso a esse conteúdo relacionado aos principais sistemas operacionais, ou seja, como é que você vai poder escolher que tipo de sistema operacional você pode estar utilizando, ou também, se você for trabalhar na área técnica, que tipo de sistema operacional você vai poder oferecer, quais as suas principais vantagens, né, para que tipo de perfil de usuário esse sistema operacional é indicado, ok? Então vamos lá. Conceito prático de sistemas operacionais. Algo então que funciona de uma forma bem genérica. Nós pegamos a definição do Tribe de 2021 e vamos ler juntos essa afirmativa então. Os sistemas operacionais são classificados como plataformas que se posicionam entre o usuário e os componentes físicos de um computador, denominados como hardwares. A gente já tinha falado sobre isso, nós vamos dar mais um review sobre isso agora, para que fique bem tranquilo para você. Então, resumindo a história, o hardware é a parte física, ou seja, são os equipamentos, é a máquina, o computador, o notebook, e o software é a parte lógica, a parte de instruções que são enviadas então para que o hardware, o computador, o equipamento, ele seja utilizado da melhor forma, utilizando todas as suas funcionalidades, a sua potência, a sua capacidade de processamento, de velocidade. Então é bem importante que você realmente tenha esse entendimento bem tranquilo na sua mente para que a gente consiga avançar daqui para frente. Então, entenda, o sistema operacional é uma plataforma, ou seja, é uma plataforma que vai possibilitar a tua interação com o computador. Então, o sistema operacional vem com uma série de ferramentas, inclusive programadas de forma automática, para que você consiga fazer a utilização da melhor forma possível, utilizando todas as funcionalidades que o hardware também permite, ok? Avançando um pouquinho então, pessoal, nós temos a questão das funcionalidades, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre elas. Através dos sistemas operacionais, torna-se possível ações como, então eu coloquei sempre, gente, observe esses slides que eu passo para vocês, aquilo que é importante você marcar, ou aquilo que é importante você memorizar, você fixar, ele sempre vai estar em negrito, tá ok? Então, olha só, os sistemas operacionais, eles possibilitam ações como controlar a execução de tarefas e programas. Então, você, através do sistema operacional, claro, ele já vem com uma série de configurações prévias, ou seja, automáticas, para o seu funcionamento da melhor forma, mas você também pode controlar, você também pode alterar, você também pode personalizar todas essas tarefas, essas programações que são executadas no sistema operacional, tá? Além disso, é possível realizar o gerenciamento de memória, ou seja, como que você quer que a memória seja utilizada no seu computador, no seu desktop, no seu servidor, no seu notebook. Tá? Você consegue estar fazendo este tipo de gerenciamento, assim como gerenciar o processador, os dispositivos e arquivos que estão instalados e que estão também armazenados no seu computador, tá? No seu disco rígido. Então, toda essa questão de gerenciamento é algo que o sistema operacional tem a capacidade de oferecer ao usuário. Então, gerenciar e controlar. Se a gente for pegar os dois verbos principais, eles estão relacionados em gerenciar e controlar as tarefas de programas, assim como a parte de hardware, memória, processador, dispositivos e também a parte
de armazenamento, arquivos, pastas, documentos, tudo isso é possível fazer um gerenciamento, tá ok? Então, são funcionalidades bem genéricas dos sistemas operacionais que você vai poder estar fazendo com qualquer tipo de sistema operacional, pois são, vamos dizer assim, funcionalidades de ordem básica, de ordem genérica, ok? Em sequência, eu coloquei um esqueminha aqui, gente, que é bem tranquilo para a gente conseguir identificar as situações, tá? Então, é uma relação entre o usuário e o sistema operacional, tá? Novamente, eu coloco aqui para vocês a questão do hardware, do software, assim como aplicações de sistema, software de sistema, do sistema operacional e dos usuários, certo? Então, vamos lá. Os usuários, eles interagem com o sistema operacional, tá? Ou seja, o software, através do computador, tem um sistema operacional nele, você consegue fazer o seu gerenciamento, você consegue fazer as suas programações de ações, né, no sistema operacional. Com que finalidade isso? E para quê? Qual o fim? Né? Então, você vai fazer as suas aplicações de sistema e dos softwares de sistema. Então, tem softwares do sistema operacional que eles já vêm instalados previamente, softwares para que você possa estar fazendo, por exemplo, o ato de explorar, criar, deletar, modificar pastas, realocar arquivos, por exemplo. Você tem o Explorer, que é uma ferramenta que a gente tem nos diversos tipos de sistemas operacionais, né? Você tem os softwares, por exemplo, de navegabilidade na internet, que são os navegadores, né? Você tem, por exemplo, softwares antivírus, softwares de defesa, como Firewall, né? Ou sistemas antivírus que muitas vezes vêm já previamente instalados no sistema operacional. Então, são exemplos de funcionalidades que, através do software de sistema e aplicações de sistema, quando o usuário interage com o sistema operacional, ele pode estar pré-organizando, ele pode estar pré-gerenciando essas ferramentas, ok? E essas ferramentas, através das aplicações de sistema e dos softwares, elas vão fazer a ponte com o hardware, ou seja, com o CPU, que é o processador, com a memória, com os discos rígidos, tá? Então você vai conseguir fazer o gerenciamento de tudo isso através de softwares específicos ou através de configurações do próprio sistema operacional na parte de configurações, tá ok, gente? Então, um esqueminha bem tranquilo, né, em que o usuário está para o sistema operacional, que está para as aplicações de sistema, que está para o hardware, certo? Então, essa é a relação, seria o nosso fluxo aí, tá, de operação, tá ok, gente? Vamos dar sequência, então. Esse esqueminha é bem visual para você conseguir memorizar, gravar as informações importantes, tá, gente? Vamos lá, o gerenciamento do sistema operacional. Em resumo, os sistemas operacionais podem fazer o gerenciamento de. Vamos lá, lembre, aquilo que é importante sempre está em negrito, tá, pessoal? Então, vamos lá. Software pode ser gerenciado? Pode. Softwares de aplicações instaladas no sistema operacional. O hardware pode ser gerenciado? Pode. Memórias RAM, discos rígidos e também os processadores. Inclusive, quando a placa-mãe, seja de um servidor, por exemplo, ou de um computador mais potente, ela muitas vezes tem possibilidade de ter mais de um processador, inclusive cada um com muitos núcleos, e você pode estar fazendo o gerenciamento disso através de configurações de sistema, através dos softwares de aplicações, tá, gente? Então, sendo assim, nós podemos afirmar que um sistema operacional precisa de um equipamento para ser instalado, ou seja, computador, notebook, servidor, smartphone, tablet, ele precisa de um hardware, né? Esse hardware é onde você vai instalar o seu sistema operacional e através dele você vai poder estar fazendo o gerenciamento, né, do que você precisar, seja na ordem de hardware, seja na ordem de software, inclusive programando ações para que sejam executadas de forma automática. Certo, pessoal? Vamos avançar mais um pouco. Vamos falar um pouquinho então sobre a parte de definições, tá? Núcleo do sistema operativo, ou seja, núcleo do sistema operacional.
Nós temos então a definição do DATEL, que você pode estar encontrando inclusive nas nossas referências bibliográficas, tá? É do ano de 2005 essa literatura, você pode estar acessando, tem muita coisa sobre os sistemas operacionais, sobre os tipos de sistemas operacionais, sobre os softwares e sistemas que vêm já acoplados, ou seja, de forma integrada ao sistema operacional. Então, é muito importante a leitura deste livro do DATEL, onde você vai ter acesso a muita informação relacionada a sistemas operacionais, né, e assuntos relacionados a ele, assim como aplicações, gerenciamento, componentes centrais, né. Então vamos lá, o DATEL fala o seguinte, que os sistemas operacionais são tipos de softwares que habilitam as aplicações acerca da interação com o hardware de um computador, contendo componentes centrais do sistema operacional, denominado núcleo ou kernel. Gente, na literatura técnica você vai encontrar muito esse kernel, tá? Mas também você pode acabar encontrando a denominação núcleo, tá? Então são os componentes centrais do computador, tá? Do sistema operacional, perdão. Então, componentes centrais do sistema operacional. Esse kernel é que ele vai realmente possibilitar essa habilitação de aplicações da interação com o hardware. Então, é onde você vai estar podendo fazer esse gerenciamento que a gente vem falando alguns slides, tá? De memória, de processador, né? De como vai fazer o armazenamento de arquivo. Tudo isso é de ordem do núcleo do sistema operacional, tá, gente? Então, esse slide é bem importante. Coloquei aqui até uma ilustração em que mostra ali o sistema operacional Microsoft, certo? E vocês têm também um computador e os softwares aplicativos, como Word, Excel, PowerPoint, tá? Então, você tem algumas coisas que elas vêm extra ao sistema operacional, como os pacotes de ordem de atividades para escritório, por exemplo, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o kernel, tá? Então, funções do kernel, pessoal. O kernel, ele é considerado o responsável por realizar a conexão do software com o hardware. Então, olha que importante isso daqui, por isso está em negrito isso, para que você realmente venha gravar bem este conceito, tá? Esta afirmação ela é muito importante. Então, o kernel ou o núcleo, né, ele é considerado o responsável por realizar a conexão do software com o hardware. Então, é ele que vai ser o principal responsável em fazer o envio de instruções através desse tipo de gerenciamento que nós viemos falando, para poder controlar e gerenciar da melhor forma o hardware, ou seja, o computador e todas as suas partes físicas. Vamos dar alguns exemplos aqui do que você pode também estar tendo acesso através do kernel, tá? Então, partes físicas do computador, do hardware, funções do hardware, né? Por exemplo, som, vídeo, rede, processador, memória, armazenamento. Então, tudo isso você consegue estar gerenciando, você consegue estar controlando, assim como, por exemplo, recursos que você está colocando de forma extra no seu computador, como um HD externo, como um pendrive, como um equipamento de som, uma saída que você vai estar utilizando através da placa de som, ou algo que você vai estar utilizando ali, um sistema de conexão com a internet mais veloz que você vai estar utilizando na parte de rede. Então, tudo isso são recursos que o sistema operacional vai estar acessando e fazendo essa interação com o usuário através do kernel, que é um núcleo responsável por realizar esta conexão que possibilita o gerenciamento do usuário. Tá ok, pessoal? Então, muito importante esse conceito do kernel. Então, comunicação eficaz, né, entre recursos do sistema operacional. Então, o hardware é muito importante que esteja tudo funcionando perfeitamente e o sistema operacional precisa estar configurado, né? Muitas vezes ele vem com uma configuração default, que a gente chama, que é a configuração padrão. Com ela,
muita coisa já está, vamos dizer assim, pré-organizada. Mas se o usuário tiver um conhecimento mais avançado, ele consegue gerenciar e controlar de uma forma ainda melhor, de acordo com as suas necessidades. Tá? Vamos avançar então, pessoal. Gerenciamento de hardware e aplicativos. Esse é bem importante, tá, pessoal? Como gerenciar os softwares, tá? E o hardware. Então, o sistema operacional ele está como a parte central ali, tendo o seu kernel, que vai possibilitar que você gerencie os seus outros softwares que estão instalados no sistema operacional, assim como antivírus, pacote Office, softwares de imagem, e você vai ter acesso ao controle, ao gerenciamento do hardware, que é essa parte de maquinário, toda a parte de equipamentos, né, computadores, impressoras, scanners, câmeras, sistemas de armazenamento e tudo mais. Então, tudo isso é possível ser gerenciado através do sistema operacional, tá, pessoal? Então, bem importante este conceito em que o kernel, né, o ponto central, o nosso núcleo do sistema operativo, ele possibilita a gerência de hardware e também de software, de recursos, de desempenho, tá? Bem importante isso daí. Vamos falar um pouquinho então, gente, da parte central da nossa aula de hoje, tá? Isso é bem importante. Então, eu gostaria de frisar um pouquinho essa nossa parte com vocês, em que nós trabalhamos os tipos de licenciamento para que você venha ter acesso aos sistemas operacionais. Assim, você inclusive pode estar analisando, né, os prós, os contras de cada um e definindo qual que vai ser o escolhido para você estar fazendo a utilização no seu computador, no seu servidor, se você quer realmente abrir um negócio, por exemplo. Lembrando, muito importante, gente, a questão de você ter a parte tanto de software como de hardware, tudo muito certinho, tá? Se você for fazer uma consultoria, alguma coisa em uma empresa, você precisa deixar isso muito claro, que existem normas, existem leis, tá, que regem tudo isso. É importante que se a pessoa definir o gerente da área de tecnologia, ou o gerente de compras da empresa, ou o próprio gerente financeiro da empresa definir que sejam necessários os softwares licenciados para a minha empresa, será necessário realizar a compra dessas licenças ou a compra do equipamento já licenciado, que a gente chama de licença on-board, né, que seria o OEM, que é uma licença para cada máquina. Cada máquina já vem licenciada de fábrica, ou se é software livre, com licenciamento gratuito, né, que não vai ter problema nenhum para esse tipo de licenciamento. Então vamos lá. Eu fiz um esqueminha bem básico aqui dos 3 tipos principais. Esses tipos principais eles vão mostrar para a gente o quê? Os softwares livres, os softwares licenciados e os softwares trial. Tá? Vamos falar do primeiro. Nós vamos estar abordando aqui os softwares livres. O que seria um software livre? Ah, professor, software livre é um software que você pode baixar de forma gratuita. Ok, perfeito. Mas não somente isso, tá? O software livre mais comum, né, esse termo utilizado principalmente na internet e pelas comunidades aí que utilizam ele é um software que vai estar sendo liberado no sistema open source, tá, gente? O que é isso? Sistema de código aberto. Esse sistema de código aberto, ele aciona, então, uma possibilidade de que os desenvolvedores podem ter acesso ao código do software, do sistema operacional, ou seja, outro tipo de software, um software de imagem, um software de abordagem para pacote Office, por exemplo. E através dele, pessoal, é possível modificar, é possível criar mudanças, é possível aperfeiçoar o software. Então é assim que esses softwares são desenvolvidos. A própria comunidade do software, tá, que trabalha com ele, desenvolve e aperfeiçoa o software. Então são muitas pessoas, muitas mentes trabalhando para que esse software continue tendo a possibilidade de ser livre. Os desenvolvedores atuam nisso. E em contrapartida você ainda pode chegar, acessar o site do fabricante, tá?
fazer o download, fazer o compartilhamento. Você pode usar em qualquer máquina, em quantas máquinas você quiser. Não tem regra sobre isso. Então são possibilidades muito boas para o sistema de software livre, tá bom, pessoal? Bacana. Então vamos lá. Os softwares licenciados é uma outra classe de licenciamento, tá, gente? Então, software licenciado, você vai estar trabalhando com software que precisa ter uma licença, tá, pessoal? Então, ele tem licença que pode ser unitária, tem licença que pode ser por volume, ele tem licença que pode ser o chamado pack full, que nós falamos, que ele vem com uma mídia física, com um manual físico, ele pode ser comprada a licença pela internet, é liberado um serial number, e esse serial number possibilita que você possa estar fazendo a instalação em mais máquinas, se você comprar um volume, por exemplo, ou em uma máquina se você comprar uma licença unitária. Nós temos várias formas de licenciamento também, como por exemplo, a licença vitalícia, em que você compra ela e ela é tua para sempre, tá? Essas licenças possibilitam que quando surge uma nova versão, você compre apenas a licença upgrade e você consiga evoluir para a próxima versão, tá? Nós temos também vários tipos de licenciamento para que as diversas camadas sociais, empresariais e comerciais possam estar utilizando. Existem softwares que são específicos para fins educativos, como para as empresas, né, que oferecem algum tipo de serviço. Então, vamos dar um exemplo aqui: escolas, faculdades, cursos, né, são licenças educativas. As licenças educacionais, que são voltadas para a linha student, que seriam para os estudantes, ou seja, o estudante ele tem um preço muito diferenciado para poder comprar aquela licença e estar fazendo sua utilização. Então, são vários incentivos, vamos dizer assim. E nós temos ainda as licenças governamentais, licenças para a saúde, licenças para empresas, licenças por volume. Então, acima de 500, por exemplo, ele entra num tipo de contrato diferenciado. Então, ele vai ter um preço muito mais acessível, vamos dizer assim, que vai comprar um grande nível de licença, vai licenciar um grande parque de máquinas. Então, são muitas questões envolvendo essa parte de licenças que devem ser pagas. Então, você precisa ter a licença se você está utilizando um software que ele foi desenvolvido para fins comerciais ou para fins diversos, mas que não é um software livre. Então, você precisa comprar a licença, você precisa ter essa licença, porque se você for autuado, você precisa mostrar essa licença para comprovar que ela é legal, tá? Então tem toda uma questão de legislação ainda por trás disso, tá, pessoal? Questão de multas e tudo mais. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o último tipo, que ele trata dos softwares trial. Esse sistema trial de licenciamento, na verdade, ele não é uma licença, mas ele é uma permissão para que o usuário faça o download de forma gratuita, a instalação de forma gratuita do software, tá? Você faz um cadastro prévio, mas você tem apenas ali, então, 30 dias para você fazer o teste do sistema operacional, do software de imagem, do software de desenvolvimento para pacote Office, por exemplo, mas você tem 30 dias para realmente conhecer, utilizar o programa. Depois disso, gente, você realmente, se você quiser continuar usando o programa, você tem que fazer a compra da licença. Então, o que é trial? É uma versão teste. É uma versão para você se familiarizar com o programa e realmente experimentar ele. Definir, então, através disso, se você vai querer fazer a compra dele ou se você vai querer fazer a compra de um outro. Por exemplo, você pode estar pesquisando vários tipos de software de imagem, por exemplo, e definindo qual que vai ser o que melhor vai se adequar em questão de preço, em questão de tipo de licenciamento, em questão inclusive de performance e usabilidade para a sua empresa, para o seu negócio, tá? Então isso precisa estar bem claro. Então, softwares livres não precisam de licença, podem ser compartilhados, inclusive pode ser alterado o seu código-fonte, e os softwares licenciados, que são softwares que são pagos. Além disso, nós temos as versões trial, que são os softwares de teste, tá, pessoal? Em que você tem a possibilidade de estar fazendo, então, a experimentação do software
antes de definir se vai necessitar realizar a compra dele ou não. Vamos lá então chegar a um ponto muito importante da nossa aula, que é a parte dos tipos de sistemas operacionais. Tá? Falamos um pouquinho deles agora. Então são o Open Source, que é o software livre, o licenciado e a versão trial. Como nós já falamos um pouco, então vamos dar alguns exemplos desses softwares. A gente tem aí, então, a gente vai falar mais à frente, softwares open source, por exemplo. O sistema operacional open source nós temos livre, o Linux, que é um dos mais conhecidos, que muito tempo atrás foi o primeiro a surgir para, vamos dizer assim, fazer frente à Microsoft, que seria o Windows, né? O Microsoft Windows quando foi lançado. Então já iniciou um processo de, vamos dizer assim, uma concorrência para o Microsoft Windows. E o primeiro que iniciou com isso foi o Linux, tá? Que é um software livre, que é um software gratuito, e começou então a fomentar toda essa questão de comunidade, de software livre e tudo mais. Então, open source seria o código aberto. O Linux ele tem o código aberto, o Linux e o Unix, tá? Eles são desenvolvidos em código aberto, tanto que nós temos vários outros sistemas operacionais que são similares, né? Phoenix, a gente tem uma série de outros sistemas que são baseados no código aberto, são muito similares ao Linux, inclusive, tá? Inclusive com a mesma aparência, coisa bem parecida assim. A questão dos softwares licenciados, nós temos o sistema operacional da Microsoft, uma infinidade deles, né? Alguns já, inclusive, sem questão de apoio, atualizações, né? E outros mais recentes em que você realmente tem a sua licença e você tem direito aos downloads, atualizações para melhoria do software, tá? E as versões trial, que são aquelas versões de teste, quando você tem algum software licenciado, seja o sistema operacional ou outro qualquer, você tem o direito a fazer uma versão trial. Por exemplo, se você vai na internet hoje e faz o download do Linux e instala no seu computador, você já está, vamos dizer assim, entre aspas, licenciado, mas não é uma licença, porque ele é livre, então você não precisa ter licença. Se você vai na internet, baixa um sistema operacional Microsoft Windows 10, por exemplo, você instala numa máquina, você terá 30 dias para fazer a utilização desse software, tá? Então, após isso, ele vai começar a bloquear, ele vai dizer que seu software não é legalizado e você precisa comprar uma licença. Toda vez ele vai ficar iniciando o Windows para você, dizendo que você precisa resolver essa situação. Você pode clicar no link que abre, ele vai te levar para a página de compra da Microsoft. Você está fazendo a compra de uma licença, em que ele vai liberar para você um serial number, ou seja, um número serial que você vai poder colocar e ele vai validar essa licença, dizendo que o software então está ok, que o software está de fato licenciado. Ok, pessoal? Então, a gente ainda tem um software licenciado específico para os computadores da Apple, que é o macOS, tá? Tem várias versões também, é um tipo de software licenciado, mas esse tipo de software licenciado, você não precisa se incomodar, porque vamos dizer assim, você compra um Mac e você já vem com o seu software licenciado, ele vem pronto para você usar, você não precisa estar correndo atrás de comprar uma licença, tá? Então, cada equipamento vem com o seu sistema operacional já pré-instalado, tudo certinho, para que o usuário possa estar fazendo a utilização, inclusive com os softwares específicos para você estar fazendo um trabalho com imagem, seus navegadores, né, antivírus, toda essa questão, ela vem tudo muito bem alinhada com os softwares específicos para ele, certo? Os principais sistemas operacionais, nós temos o Microsoft Windows, tá? Nós temos as várias versões do Windows, como eu tinha comentado com vocês anteriormente. Nós vamos exemplificar melhor agora, tá? Então, quando a gente fala do Windows, nós temos aí o Microsoft Windows 95, Windows 98, o Windows 2000, o Windows XP, o Windows Vista, após ele o Windows 7, depois o Windows 10, estamos no Windows 12 e já está sendo programado o lançamento do Windows 12, tá? Então, muitas versões do Windows, é claro. Os primeiros ali, como o 95, por exemplo, para você entrar na interface gráfica, que seria o Windows 95, você tinha que utilizar-se do caminho através do MS-DOS, que de fato era o sistema operacional de fato, sendo o Windows 95, então apenas uma interface gráfica, mas você utilizava a ponte do, de fato, sistema operacional que era o MS-DOS. Quando a gente fala de Linux, nós temos então aí
uma questão bem importante. Nós temos a questão do Linux de base Unix, como o Phoenix, por exemplo, tá? Que é uma coisa bem bacana, é um sistema bem similar ao Linux. E nós temos um sistema operacional da Linux muito bacana, que é o Ubuntu. O Ubuntu é um sistema operacional que você pode estar carregando ele de forma portátil, chamado Portable. Tá? Então você consegue instalar ele numa mídia como um HD externo, como num pendrive, ou no disco, num DVD, no CD, que ele é bem leve. Se tiver, claro, no computador ou no notebook, esse drive óptico que vai fazer esta parte, nós conseguimos então, tá? E você consegue estar rodando ele sem ter instalado ele no HD. Então, o computador pode ter vindo de fábrica sem nada, mas você quer testar o computador para ver se está tudo funcionando. Você roda através do pendrive, ou do HD externo, ou do seu CD, do seu DVD. Você vai estar rodando ele e você vai estar podendo fazer esta inserção, vamos dizer assim, de uma usabilidade externa. Então você vai usar o computador, você vai ter acesso à rede, a som, a vídeo, toda essa parte, tá? Sem precisar instalar nada no HD. Então você consegue testar tudo, consegue navegar na internet, consegue utilizar os softwares que já vem ali no Ubuntu, sem precisar instalar nada no HD. Isso é bem importante, é uma funcionalidade bem bacana, tá? E quando a gente fala do macOS, é um software próprio, inclusive, né? Então, o sistema da Apple desenvolvido especificamente para as máquinas, para os equipamentos, para os notebooks, para os computadores da Apple. Então, ele já vem nativo, então ele já vem instalado no próprio equipamento. Então, a partir disso, você consegue fazer execução, então, e os testes, consegue operacionalizar tudo isso, tá? Bem importante, bem bacana essa questão do macOS, mas é aquilo. É uma questão bem específica, você não tem muita ponte com o Mac, eu não posso instalar coisa da Microsoft lá no Mac, eu não posso, né, tá fazendo essas pontes. Diferente do Linux, tá? O Linux você consegue instalar ele no Microsoft Windows, você consegue instalar, por exemplo, um software gráfico ali, por exemplo, vamos exemplificar aqui, o Blender 3D, é um software open source que ele roda tanto em Linux quanto em Microsoft quanto no macOS. Então, são várias versões. Então, algumas coisas você consegue estar utilizando no Mac, outras não. Então, nesse sentido, ele é um pouco limitado, tá? Mas é um software muito bom, assim como o Microsoft Windows e Linux, cada um na sua perspectiva, cada um para o seu público, com o seu foco mais definido, tá certo, gente? Então, você consegue encontrar mais material sobre isso que nós temos comentado na nossa referência bibliográfica ali do Silva, tá? Do ano de 2016. Então é bem bacana você poder estar fazendo essa utilização das referências extra, que nós temos referências complementares então, tá, pessoal? Então vocês podem estar fazendo a utilização desse material do Mac, do Linux e da Microsoft, que está disponível ali também com a nossa literatura também da Pearson. Também você pode estar acessando ali o livro do Deitel, como eu já comentei com vocês. Em sequência, vamos falar um pouquinho sobre sistemas operacionais Microsoft. Eu já citei para vocês mais ou menos a sequência que nós temos, né? Mas eu coloquei esse slide aqui porque é interessante falar um pouco sobre um fato que deve ser destacado nessa questão dos softwares ali, né? Nas versões 3. Né? 3.1, 3.2, 3.5, qualquer uma das versões iniciais da Microsoft, como o 95, 98 e 2000, eles não são de fato sistemas operacionais, como eu dei o exemplo anteriormente do 95, e sim interfaces gráficas, ou seja, eles trabalham sobre o sistema operacional DOS, ele sim é um sistema operacional, tá? Microsoft até o 2000 ali, ele é então o que? Ele é uma interface gráfica que roda sobre o sistema operacional MS-DOS. Tá? A gente tinha comentado já, mas eu achei importante a gente falar um pouquinho, deixar um slide específico para isso, porque é uma questão curiosa até, mas muita gente fala, o sistema operacional Windows 95, tá? Ele é uma interface gráfica que roda sobre o sistema operacional MS-DOS. Então é bacana a gente ter o conhecimento disso também de uma forma mais concreta e correta, né?
sistema operacional de fato ali é o MS-DOS, tá? Que nós tínhamos aquela tela preta onde você entrava com os códigos e você conseguia fazer as operações ali, né? Sem muita interface gráfica, mais através do teclado mesmo, né? Linux baseado em Unix, tá? Então, o segundo sistema operacional que a gente falou ali, no nosso esquema, é o Linux. Ele é baseado no Unix, tá? Então, de acordo com a afirmativa do Barreto 2021, que também você pode estar encontrando o material nas referências bibliográficas, ele declara o seguinte, que o Linux é o sistema operacional livre, multitarefa, multiusuário e multiprocessado. Então, assim, nós já tratamos um pouco disso, sobre o que é sistema operacional multitarefa, multiprocessado e multiusuário. Então, multiusuário, eu consigo entrar, por exemplo, da mesma forma que eu entro no Windows, por exemplo. Eu vou lá e crio um usuário X. Eu entro, tem toda a minha área de trabalho, os meus programas, tudo mais. Aí eu saio e eu crio um outro usuário Y. Quando eu entro, a minha área de trabalho está livre, não tem nada, eu vou instalando, vou usando. Então, eu consigo ter vários usuários. No Linux, eu consigo fazer a mesma coisa, tá? Eu consigo, inclusive, ter a questão de multiprocessamento, tá? Trabalhar com mais de um processador nesse tipo de software. Então, assim, é um software bem completo, é um software bacana e gratuito, gente. Aquela questão que a gente falou do Open Source, tá? Falando um pouquinho dos sistemas Mac, tá, gente? Então, de acordo com o portal da Apple, a versão mais atual do sistema operacional do macOS é a Monterey, tá? Versão 12.2.1, que substituiu o macOS Big Sur na versão 11.6.4. O que fica claro nos sistemas operacionais Mac são as suas, vamos dizer assim, características de estabilidade. Por exemplo, a geração de erros. É muito comum, de tempo em tempo, você estar tendo que, por exemplo, formatar o seu Windows. É uma coisa que não acontece muito quando a gente está falando de Mac e não acontece muito quando a gente está falando de sistema operacional Linux. Inclusive, até as questões nocivas aos computadores, aos sistemas operacionais, elas são muito mais desenvolvidas para o Windows do que desenvolvidas para Linux e desenvolvidas para Mac, tá? Então, possibilidade de atualização, você tem um sistema operacional que você pode entrar lá no seu portal, fazer o download. Então, são muitas vantagens em você estar trabalhando com o Mac também. Então, aquilo que nós temos dito, cada software tem a sua gama de vantagens, assim como as suas possíveis desvantagens, tá, gente? Sistema macOS, então, nessa aula, nós tratamos dos principais sistemas, tipos de licenciamento, sendo destacados os seguintes: comercial, educacional, governamental, por volume e o open source, que é o livre, tá? Então, se a gente vai falar de Microsoft, principalmente no que a gente fala de sistema operacional, nós temos todo esse tipo de versão, comercial, educacional, governamental, por volume, o open source, que é o livre. Se eu falar de Mac, eu não tenho open source livre, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o sistema de licenciamento por volume, tá? Mas eu vou ter principalmente o licenciamento que vem incluso com as máquinas. Então, comprou um computador, comprou um mobile, comprou lá um desktop da Apple, ele já vem com o sistema macOS instalado de fábrica, tá, gente? Em sequência, nós temos o nosso resumo da aula. Falamos hoje, então, sobre sistemas operacionais, questão do Windows. O que é o Windows? O Windows ele é um sistema operacional licenciado, mas que possui também sua versão trial, versão de teste. Você pode utilizá-la há 30 dias, decidir se você realmente quer continuar usando ele, então você faz a compra. Se não quiser, retira da máquina, tá? Porque vai perder suas funcionalidades. O Unix é uma base de sistema operacional para desenvolvimento livre. Então, ele é código aberto, ele é free, você consegue baixar e instalar em quantas máquinas você quiser. O Linux, que é de base Unix, funciona da mesma forma. Open source, código aberto, free, é livre, pode instalar em quantas máquinas forem necessárias. E o macOS é licenciado, que já vem com o seu sistema operacional e suas ferramentas instaladas de fábrica, tá ok, gente? Temos aqui as nossas referências bibliográficas, né? O 3D Lab, que a gente colocou algumas imagens, né? O Deitel, que é um livro muito importante, é uma literatura que você tem no material da Pearson, que você tem acesso, é bacana, você está lendo, tá? A parte de sistemas operacionais do hardware.com fala bastante coisa sobre o Windows, Linux e Mac. O Silva, né, que fala sobre a questão de gestão de informação, sobre essa questão dos sistemas operacionais, voltado ao foco de arquitetura e artes também,
ele tem uma abordagem bem bacana sobre os tipos de sistemas operacionais, e o Tribe com o seu conceito, né, de sistemas operacionais, falando um pouco sobre o kernel, núcleo do computador e tudo mais. Então, vocês têm um material bacana para vocês aprofundarem seus conhecimentos. Ficamos por aqui e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais!